Eu comecei bem novinha, comecei com 5 anos. A minha irmã ela começou no núcleo que tem na época era Finasa, perto de casa, no Corintinha. E aí ela começou a jogar, eu acompanhava e começava a bater bola junto. Aí a técnica conversou com meu pai na época, falou que eu levava jeito, eu gostava muito da coisa. E aí meu pai me matriculou, apesar de eu ser mais novinha, né, do que a idade permitida, eu ficava lá batendo bola. A professora do núcleo na época era a professora Juliana. Aí a minha irmã prestou a peneira para ir para a categoria de base do Finasa. Ela passou e também eu acompanhava. Ficava batendo bola por lá. Aí eu acabei prestando a peneira também lá no Finasa e entrei um pouquinho mais nova, na época que eles criaram o Iniciantes B. No Finasa, a primeira vez, acho que eu tinha 7 para 8 anos. Na minha categoria de base, o meu pai me acompanhou muito, assim. Ele assistia os meus treinos todos os dias, me levava e trazia, me acompanhava bastante e me dava forças ali no dia a dia da minha categoria de base. Quando eu falo que a minha família tem um papel fundamental na minha carreira, realmente tem. Porque eu tive o apoio de todo mundo, apesar dos meus pais serem separados, nenhum dos dois acabou largando os filhos, muito pelo contrário, eles sempre foram muito presentes assim, incentivando naquilo que a gente queria seguir e sendo firmes assim na educação, disciplina e tudo mais. A minha irmã, na transição de pré-mirim para mirim, ela não deu continuidade no Finasa na época e aí prestou peneira para jogar no Ipiranga. Como a gente precisava estar juntas, né, por uma questão de logística mesmo, né, que as duas precisavam estar no mesmo lugar, né, sair da escola, tudo certinho. Aí eu fui pro Ipiranga também, acabei disputando o meu primeiro campeonato por lá. Meu primeiro ano de campeonato foi lá no Ipiranga. O técnico era o Fábio na época e depois teve uma transição e foi o Richard. Foram esses meus 2 treinadores. Acabou que a minha irmã, na próxima categoria, foi jogar no Pinheiros e eu voltei pro Finasa. E aí continuei lá desde então, fiz 10 anos de projeto. Lá eu consegui pegar uma seleção paulista. No dia que eu fui convocada, foi uma alegria em casa, né? Eu tenho uma família que é muito presente, que torce bastante por mim. Eu recebi a primeira convocação, bateu na trave, fui cortada. Recebi a segunda convocação, também fui cortada. E na terceira convocação para a seleção paulista, eu fui chamada. E aí a gente disputou um campeonato em Maceió. Na época, o treinador da seleção paulista era o meu treinador também do Bradesco, que na época virou Bradesco, né? Não era mais Finasa, virou Bradesco, que é o Durval, que ele está como auxiliar técnico hoje no Minas. Todo mundo conhece ele como Duda. Aí foi muito bom e a gente acabou ganhando o campeonato, então foi muito legal, a gente ganhou o campeonato de seleções. Foi daí que surgiu a oportunidade, né, que o técnico da seleção brasileira, da época, ele estava de olho nesse campeonato e aí saiu uma convocação para a seleção brasileira. Daí foi minha primeira convocação para a seleção também, alegria em casa, todo mundo torcendo, todo mundo feliz. A convocação para essa seleção foi a juvenil. A gente acabou ficando 6 meses em Saquarema, em treinamento, porque o campeonato foi adiado, então foi uma baita de uma experiência, ficar bastante tempo concentrada. Daí eu fui vendo, né, que cada vez mais eu fui sentindo e falando, não, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu amo e não imagino fazendo outra coisa. Eu sempre quis ser jogadora de vôlei, né, sempre tive isso, mas o fato de sair uma convocação para uma seleção paulista e uma convocação para a seleção brasileira me deu mais uma certeza assim de que era isso que eu queria para minha vida. Tive contato com o treinador da época, que era o Maurício Thomas, lá na seleção. O auxiliar técnico é o Guilherme Schmidt, que é o auxiliar técnico do Fluminense. Tive contato com eles, né? Foi um aprendizado enorme e foi daí que surgiu a oportunidade de eu disputar a Superliga B pelo Fluminense. Como o Guilherme era auxiliar técnico, conversou com o técnico Wilmer, que é o atual técnico também do Fluminense. Aí surgiu a oportunidade, eu achei que
era uma chance legal, assim, até porque eu já estava disputando, que a gente tinha o hábito no Bradesco de dobrar de categoria, eu já dobrava e já disputava campeonato juvenil, então eu achei que seria um desafio a mais, assim, na minha carreira. Então eu topei e a gente acabou sendo vice para a Superliga e disputou o campeonato, que era uma repescagem. A primeira vez que eu fui cortada, eu lembro que a minha mãe estava acompanhando os treinamentos, né? Então acabou o treinamento, o técnico falou na quadra e aí era pegar o carro e ir para casa. E eu lembro que eu fui chorando muito e a minha mãe me consolando, falando: filha, levanta a cabeça, você sabe do que você é capaz, eu acredito muito em você, continua batalhando, continua se esforçando, que Deus sabe das coisas, na hora certa a convocação vai vir e quando você estiver preparada vai ser o seu momento. Então confia nisso, acalma o seu coração, eu sei que deve ser difícil, mas segue em frente. No segundo corte também foi triste, mas eu já estava um pouquinho mais calejada, assim. Mas continuei batalhando, continuei na luta. Tive a oportunidade de ser convocada para a seleção brasileira, né? Daí também, a primeira vez que eu fui cortada. Lá o corte foi um pouquinho mais difícil, porque eles fizeram à noite e aí eu liguei quase meia-noite para minha mãe, chorando também, falando que eu estava voltando para casa, que tinha sido cortada. Mas eu acho que faz parte, né, da carreira de qualquer jogadora e também faz parte, acho que, da carreira de qualquer pessoa, né? Os desafios que você tem ao longo da jornada. E não adianta você pegar, se entregar e achar que você é um nada, que isso não vai te levar para frente. Então, levantar a cabeça, saber do que você é capaz, confiar que não era o momento certo e que o momento certo vai vir. Eu acho que isso é o que faz a gente conseguir se acalmar e seguir em frente. Do tipo, não era para ser esse momento, o que foi de aprendizado, né? O que faltou para uma próxima oportunidade eu ir lá e não perder, né? Não ser cortada. E eu acho que isso é para a vida, né? Não era para ser esse momento, ok, foi um aprendizado, mas vamos ver então o que a gente precisa fazer para conseguir. Não adianta cometer os mesmos erros, ter as mesmas atitudes, porque isso já mostrou que não foi suficiente. Eu acho que foi mais a mudança na atitude, que cada posição dentro de quadra você tem que ter uma característica. Líbero, como você tem pouco contato com a bola, né, é uma posição que tem algumas coisas limitadas, então você tem que ter uma atitude, você tem que contagiar, tem que organizar o sistema defensivo, e eu acho que isso é um desafio para mim, né? Ainda não está suficiente, preciso melhorar esse lado, mas já foi uma coisa que fez diferença para uma outra convocação. O fato de você organizar o sistema defensivo, você saber se impor, você chamar o time, eu acho que isso que faz a diferença. A gente disputou o Sul-Americano, que foi no Peru. Também teve o campeonato que foi na Suíça, em Montreux. E foram esses dois campeonatos que eu cheguei a disputar pela seleção. Eles fizeram uma convocação na seleção aquele ano, com o técnico era o Vagão, com uma geração um pouquinho mais nova, para disputar o campeonato Montreux. E aí eu fui convocada, foi uma oportunidade única, assim, né, de disputar um campeonato adulto ainda, e você tá no juvenil e poder ter essa oportunidade, então foi muito bom, muito importante, assim, para minha carreira. Nossa, foi muito desafiadora, até porque foi a primeira vez que eu saí de casa para disputar um campeonato longo. Então, morar em outra cidade, morar em outro lugar foi bem desafiador, assim, para mim. A saudade de casa, a saudade da minha cama, mas foi um amadurecimento muito grande e necessário, né, na vida. E ainda mais de atleta, né, que a gente sabe que atleta não tem casa. Então,
Isso foi muito importante para minha carreira e o desafio também dentro de quadra em assumir um campeonato, né, uma Superliga B, um campeonato adulto. Então foi muito bom, um amadurecimento e um crescimento muito bom para mim. Eu tive uma base muito boa no Bradesco, né? E essa base me preparou muito bem para conseguir dar esse passo para jogar uma Superliga B. Então não foi tão desafiador encarar essa responsabilidade de um time que, né, tem um nome e voltar para uma Liga A. Eu estava preparada para encarar isso. Foi logo em seguida, né? Terminou o campeonato da Superliga, daí a gente ficou em segundo e logo depois a gente viajou para Curitiba, São José dos Pinhais, para disputar essa Taça Ouro. E aí a gente conseguiu passar, daí foi uma alegria enorme, né? Pro clube também, pros dirigentes, a gente também, muito feliz com essa conquista, com essa nova oportunidade, né? Para poder chegar numa Superliga A. Eles me fizeram um convite para continuar lá, para essa primeira temporada de Superliga A. E eu ainda tinha mais um ano de juvenil. E eu achei que eu já estava preparada para ir para o Fluminense, para jogar esse campeonato adulto, até porque eles também têm um time juvenil de lá. Então eu fui para jogar o juvenil de lá e para jogar também a Superliga, o campeonato adulto mesmo. Então não deixei de jogar meu último ano de juvenil, mas também estava com um pezinho no adulto. Então achei essa proposta muito boa. E como já conhecia a dinâmica de lá, já conhecia onde eu ia morar e tudo mais, eu decidi jogar o último ano de juvenil e esse ano no adulto por eles, lá pelo Fluminense. Foi um choque de realidade. Quando a gente vê que é um campeonato adulto, eu sentia que eu estava preparada, eu acreditava muito nisso, mas ao mesmo tempo eu vi que ainda precisava amadurecer muita coisa e tinha muito ainda para estar no nível de campeonato adulto. Eu ficava com aquela insegurança do tipo, é mais um desafio, mas vamos lá. Que a gente normalmente tem quando acontece alguma coisa nova na nossa vida, né? A gente tem duas opções, ou a gente se esconde ou a gente encara de cabeça. Então foi muito essa de vamos encarar, vamos pra frente, vamos pra cima. De carreira foram 10 anos de Bradesco, foram 11 anos de categoria de base, 3 anos até agora de adulto. Eu achei que houve um crescimento, né? Houve um amadurecimento, mas que ainda precisava mais. E até hoje precisa muito mais, né? Então é isso que a gente vai buscando aos pouquinhos. Eles fizeram esse convite para continuar e eu aceitei porque eu tinha interesse em continuar no projeto, só que as negociações acabaram não sendo da forma esperada e acabou que eu fiquei sem time. As negociações foram começando, a gente vai vendo no site que os times foram contratando todas as líberos e vai batendo aquele desespero. E a minha mãe o tempo inteiro me ajudando, me dando força, meu pai também me ajudando, me dando força. Os times já estavam começando a se preparar, já tinham sido montados e eu 5 meses sem nenhum time. Como eu moro aqui em Osasco, eu tinha tentado entrar em contato com o pessoal daqui e aí eles falaram que já estavam com as 2 líberos, né? Na época a Bright estava grávida e estavam com a Tássia. Aí eu agradeci e tudo mais, aí a minha mãe, ela assim pra mim, não filha, vamos tentar. Ela falava, filha, a gente está aqui em Osasco, tá perto aqui de casa, vamos tentar, não desiste. E eu falava, mãe, eu já tentei, eles já estão com 2 líberos, não tem como. E a minha mãe, não filha, vamos lá. Até que ela veio aqui, ela entrou em contato com o Luiz Omar,
o Luiz Omar falou que já tinha as 2 líberos e tudo mais. Daí ela falou, não, vamos tentar. Teve um jogo que teve aqui no Liberati. Na época quem assumiu como treinador era o Spencer. O Luiz Omar estava com a seleção peruana e o Spencer estava comandando o adulto aqui no Campeonato Paulista. Aí, minha mãe, ela assistiu esse jogo através, ela conseguiu a pulseirinha através de um amigo dela, Luiz Guggenberg. Ela ficou esperando o Spencer quando acabou o jogo para conversar um pouquinho com ele. Ela comentou, pediu desculpas, né, por estar ali para falar uma coisa, mas que ela precisava falar porque ela tem uma filha e ela sabe do potencial que a filha tem. E eu estava sem time e ela só queria uma oportunidade para eu treinar, para eu não ficar parada, para de repente quando os times começarem a se organizar para uma Liga B, eu não estar sem ritmo e conseguir ir para algum time. O Spencer falou que ia conversar com o Luiz a respeito. Na época eu falava, nossa, que loucura, que técnico que vai escutar uma mãe desesperada falando da filha? Que eu pensava, eles nem sabem quem eu sou, tipo, vai estar minha mãe falando, né, por favor, deixa minha filha treinar, dá uma oportunidade para minha filha. Então eu achava que ela estava meio que fora da casinha, assim, até que ela chegou, me ligou, eu falei, meu Deus do céu, a minha mãe é muito porreta mesmo. O Spencer conversou com o Luiz, eles toparam eu fazer um treino, corri pro Liberati para fazer esse treino. Nossa, na hora eu fui rezando o caminho todo, da minha casa até chegar aqui, pedindo muita força para Deus, porque a musculatura estava bem ruim, o físico também não tava bom, e aí eu falava, eu tenho que dar o meu máximo, eu tenho que me virar, dar um jeito de subir a bola e tentar colocar uma qualidade. Acabou que deu certo, mas quando o treino acabou, até brincaram, falaram, não, você estava batendo bola, você não estava 5 meses parada. Logo no dia que eu cheguei eu tive sorte nesse sentido também, que teve baldão, que é um baldão de gelo que as atletas entram. Normalmente aqui a gente faz umas 2, 3 vezes por semana, porque o físico precisa. Eu já cheguei e já fui pro baldão, porque se não tivesse o baldão eu não sei como eu ia conseguir levantar no dia seguinte. Quando eu cheguei para fazer o segundo treino, tinha o fotógrafo daqui, já estava na quadra, e os caras aqui também. Daí perguntaram se eu tinha interesse em ficar até o final do Campeonato Paulista. Daí eu falei que sim, que tinha, gostaria bastante. Nossa, fiquei mega feliz, mas coloquei na minha cabeça que, eles falaram até o final do Campeonato Paulista, então é isso. Tenho mais 2 semaninhas aí de treino, então vou pegar pesado e me dedicar. E acabou que logo depois do Campeonato Paulista, eles quiseram me contratar para a Superliga. Nossa, eu lembro que eu recebia notícias, meu pai ele mora perto aqui do Liberati, e aí eu já saí correndo para casa dele. Pai, eles querem me contratar para a Superliga. Daí foi uma comemoração, daí eu já liguei para minha mãe, aí à noite quando ela chegou do trabalho a gente comemorou também. Eu agradeci muito a ela, e ela muito fofa, falando, imagina filha, isso é fruto do seu trabalho, continua firme. E é nela, no meu pai e na minha irmã que eu me inspiro bastante, assim, a dedicação deles no dia a dia, o que eles passam para mim, o orgulho que eu tenho deles, a dedicação que eles têm para fazer as coisas, é isso que eu busco e gostaria de ter para minha vida também. A gente acaba entendendo, o porquê de todas as coisas que aconteceu, que foi por um aprendizado, por um amadurecimento, e que isso fez parte para a gente estar um pouquinho mais calejada e um pouquinho mais preparada para as oportunidades que vêm. É difícil no momento a gente entender que não era aquele momento, porque a gente cria uma expectativa, mas é assim com tudo, a gente tem que respirar fundo, entender que não é o momento agora, prestar atenção por que não é o momento, o que eu deixei passar, porque não adianta só falar não é o momento e esperar cair do céu, não é assim. Prestar atenção no que você fez e deixou de fazer, que gerou essa situação, e nas próximas vezes, quando tiver oportunidade, não cometer esses mesmos erros. Daí eu fiquei no projeto desde então,
Me identifico muito aqui com Osasco, tenho uma tremenda gratidão pelo que eles fizeram comigo e sei que eu estou me desenvolvendo bastante aqui, não vai faltar vontade e eu sei que eu vou conseguir me desenvolver muito mais ainda aqui no projeto.